Bora lá então, estamos de volta. Faz tempo, 1 ano que eu parei com as catarses aqui. Vou voltar, tá bom? Então, começar aí de novo. Tô com tempo sobrando agora, um pouquinho, não muito. E fazer aí uns 2 reacts aí por semana, conforme for dando. E trazer às vezes umas dinâmicas aí, tá? Hoje eu vou fazer uma brincadeira aqui com o GPT Chat, tá bom? Então preparei o GPT aqui, vamos tirar umas dúvidas com ele, tá? Pensei em tirar umas dúvidas aí do que a inteligência artificial acha dos problemas da humanidade, né? E como que eles vão lidar com o problema quando eles tomarem controle aí dessa porra inteira. Então vamos lá. Boa noite, chat. Eu sempre sou educado com ele porque um dia eles vão tomar o controle. Então é bom tratar ele bem, né? Vamos lá. Você acha que existem pessoas pobres e pessoas ricas no mundo? Então vamos ver a resposta do nosso amigo chat. Boa noite, Vinícius. A existência de pessoas pobres e ricas no mundo é uma manifestação direta da estrutura histórica e materialista das relações de produção que emergiram no desenvolvimento do capitalismo. Para entender isso é necessário partir da análise marxista, que identifica as classes sociais como resultantes do modo de produção e da forma como os meios de produção estão distribuídos na sociedade. A divisão entre ricos e pobres é, antes de mais nada, uma consequência da propriedade privada dos meios de produção. Na sociedade capitalista, uma minoria, a burguesia, controla esses meios, fábricas, terras, recursos naturais e tecnologia, enquanto a maioria, o proletariado, é obrigado a vender sua força de trabalho para sobreviver. Esse processo, que Marx chamou de exploração, acontece porque o trabalhador produz mais valor do que recebe em forma de salário. O excedente gerado, ou mais valor ou mais-valia, é apropriado pelo capitalista, que utiliza para acumular riqueza. Esse processo histórico é dialético. Antes do capitalismo, sob o feudalismo, a exploração assumia outras formas. O servo trabalhava na terra do senhor feudal em troca de proteção, mas não era dono dos meios de produção. A terra, que era controlada pela aristocracia. A transição para o capitalismo consolidou a separação entre quem possui os meios de produção e quem apenas vende sua força de trabalho, intensificando a desigualdade. A concentração de riqueza nas mãos de poucos é reforçada pelas crises cíclicas do capitalismo, que Marx identificou como inerentes ao sistema. Nessas crises, pequenos proprietários e trabalhadores perdem o pouco que têm, enquanto os grandes capitalistas aumentam sua riqueza ao comprarem ativos a preços depreciados. A gente vê isso muito no mercado imobiliário. As crises aceleram a centralização e a concentração do capital. Além disso, o imperialismo, como apontado por Lenin, também desempenha um papel fundamental na criação da desigualdade global. Países ricos exploram os países pobres, seja pela extração de recursos, pela imposição de dívidas ou pela exploração de mão de obra barata. Esse sistema perpetua a acumulação de riquezas nas nações imperialistas e mantém a pobreza em grande parte do mundo, criando o que muitos chamam de divisão internacional do trabalho, em que países periféricos fornecem matéria-prima e mão de obra barata, enquanto os países centrais controlam a produção e o capital. Em termos mais amplos, a manutenção da desigualdade é sustentada pela ideologia dominante, que naturaliza a existência de ricos e pobres, promovendo a ideia de que a riqueza é fruto do mérito individual, enquanto a pobreza seria um resultado de falhas pessoais. Isso oculta as relações de classe e exploração inerente ao sistema. A solução para essa desigualdade, segundo a análise marxista, não reside em reformas dentro do capitalismo, mas na superação desse sistema por meio de uma revolução que socializa os meios de produção, eliminando assim a divisão entre quem trabalha e quem se apropria do trabalho alheio. Assim, a desigualdade entre ricos e pobres seria superada em uma sociedade socialista, onde a produção é planejada coletivamente visando o bem-estar de todos e não a acumulação de capital por uma minoria.
Portanto, a existência de ricos e pobres é resultado de um processo histórico e material que pode ser transformado pela luta de classe pela organização revolucionária da sociedade. Eu acho que esse chat tá meio comunista. Vamos lá então. Legal. Então, essa existência de ricos e pobres é o resultado de um processo histórico, material, né, e dialético, como a gente já viu, porque ele está em constante mudança, que pode ser transformado pela luta de classe pela organização revolucionária da sociedade. Beleza. E como, através da luta de classe, conseguiremos essa transformação? Na sua visão, quais seriam os meios para conseguir realizar uma ruptura sistêmica ruptura capitalista brasileiro? Coloque isso no texto de Brasil. Então vamos lá. A luta de classe, então, como motor da história, segundo a análise marxista, é o principal meio pelo qual uma transformação revolucionária da sociedade pode ser alcançada. No contexto Brasil e América Latina, essa luta assume características específicas devido às particularidades históricas, econômicas e políticas da região, profundamente marcada por uma trajetória de colonização, exploração e dependência externa. Então, consciência popular, primeiro ponto do nosso amigo ChatGPT. Consciência popular, consciência de classe e organização popular. Primeira etapa para a transformação revolucionária, então, está na elevação da consciência de classe entre os trabalhadores camponeses. Marx e Lenin enfatizam que a classe trabalhadora precisa compreender sua posição como explorada no sistema capitalista. Isso ocorre através da educação política e da organização. A alienação do trabalhador no Brasil é profunda e perpetuada por uma elite que utiliza do aparato ideológico do Estado, mídia, educação e cultura para ocultar a verdadeira natureza das relações de exploração. Portanto, a educação popular e a formação de uma consciência crítica de classe são os passos iniciais fundamentais. Gente, vocês já devem ter ouvido aqui no Brasil que a mídia é comunista, que as escolas são comunistas e que todo mundo é comunista e que tem um plano comunista do Foro de São Paulo, da Ursal e tudo para tomar o poder. Então, isso é alienação. E isso é o aparato ideológico. Essa ideia geral de que o mundo é comunista é a alienação, é o medo que a classe dominante tem de você ter uma tomada e uma quebra, uma ruptura do sistema, e ela incute aí na classe trabalhadora todo esse medo e todo essa enganação e essa falta de entendimento das verdadeiras relações aí que se perpetuam entre as pessoas, tá? Então, para tanto, movimentos sociais organizados como sindicatos, movimentos de trabalhadores sem terra como MST e movimentos de trabalhadores urbanos são cruciais. Eles desempenham um papel para criar uma base sólida de resistência e contestação ao sistema. A luta por reforma agrária, direitos trabalhistas e por moradia é um reflexo direto dessa mobilização popular, que desafia as estruturas de poder estabelecidas. Além disso, os partidos revolucionários e movimentos de esquerda devem atuar como vanguarda, guiando essa luta e oferecendo uma visão estratégica de longo prazo. Então, ponto 2 que o chat traz: aliança entre proletariado urbano e os camponeses. Tá? O que é muito difícil você conseguir aqui no Brasil, porque nós temos um campo extremamente reacionário. Nós temos um campo extremamente reacionário e o agronegócio brasileiro é o que acho que todo mundo sabe que é, né? E isso incute também nos pequenos proprietários de terra e nos trabalhadores rurais, que são cada vez menos, né? Porque o agronegócio brasileiro ele é
basicamente formado de grandes latifúndios, né? E eles estão cada dia mais tecnológicos e utilizando menos mão de obra por hectare, né? Qualquer dia eu trago um levantamento aí da diferença entre quantidade de trabalhadores numa pequena propriedade e quantidade de trabalhadores num latifúndio por hectare. Eu não sei esse número. A gente pode perguntar para o chat numa próxima oportunidade. Mas vamos lá, divaguei. Aliança entre proletariado urbano e camponeses. Um elemento fundamental para a ruptura do capitalismo no Brasil e na América Latina é a aliança entre o proletariado urbano e o campesinato. O Brasil é historicamente marcado por uma vasta população rural, camponesa sem terra, que assim como os trabalhadores urbanos sofrem por consequência das concentrações de terra e da exploração pelo agronegócio pelo capital financeiro. Tal aliança é essencial, como defendida por Lenin e Mao Zedong, que viam o campesinato como uma forma revolucionária quando alinhado ao proletariado. No Brasil, o MST e o Movimento dos Atingidos por Barragem, MAB, são exemplos de organização que mobilizam a população rural. Sua integração com as lutas urbanas é crucial para o processo revolucionário. A reforma agrária e a expropriação das grandes propriedades latifundiárias são bandeiras fundamentais, não só para a redistribuição da terra, mas para quebrar o poder político e econômico de uma elite rural conservadora. Ponto 3 que ele traz, a ruptura com o imperialismo e controle dos recursos naturais. A América Latina, então, incluindo o Brasil, sempre esteve sob o domínio de potências imperialistas, seja através da colonização direta no passado ou do imperialismo econômico contemporâneo, como exposto por Lenin, o imperialismo, fase superior do capitalismo. A dependência econômica, a exploração de recursos naturais e a dívida externa são instrumentos de dominação de nações capitalistas centrais sobre os países periféricos da América Latina. Para romper com o capitalismo brasileiro, uma condição fundamental é a ruptura com o imperialismo. Isso exige o controle soberano dos recursos naturais como petróleo, minérios e a vasta biodiversidade da região, hoje em grande parte explorados por corporações multinacionais que drenam a riqueza do país para o exterior. É importante lembrar que a maior mineradora do Brasil hoje é canadense, não é brasileira, né? Então é complicado, né? Nacionalizações estratégicas desses setores e a criação de uma economia planejada, voltada para o desenvolvimento das necessidades do povo, são os meios essenciais para tal transformação. Isso já foi parcialmente tentado por governos progressistas da América Latina, como Venezuela em sua nacionalização do petróleo e a Bolívia com gás natural sob o governo do Evo Morales. Criação de um bloco regional anti-imperialista. Viva a Ursal! Ursal vive! Nenhuma revolução ocorre de forma isolada. No contexto latino-americano, a criação de um bloco regional anti-imperialista é crucial para a consolidação de uma transformação revolucionária no Brasil. Experiências anteriores como a ALBA, Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América, e o Mercosul, ainda que limitados em suas dimensões, mostraram a importância da integração regional como forma de resistência ao imperialismo norte-americano e europeu. Aqui é bom a gente lembrar também que sim, é muito necessário a gente fazer um bloco da América Latina, mas é muito interessante a gente pensar nos países explorados do sul global como um todo, tá? Então não é só na América Latina que ocorre imperialismo, tá? E hoje, com a nova multipolaridade capitaneada pela China principalmente, é necessário um entendimento entre países contra-hegemônicos, mesmo que não apenas países de orientação liberal, socialista e progressista, porque hoje, apesar de ser um governo conservador de direita, a Rússia ela é um agente importante na onda anti-imperialista, né? E é necessário todos os esforços conjuntos aí para terminar a hegemonia global estadunidense, né? A Europa já está caindo. A Europa, todo mundo sabe, está um barril de pólvora, as coisas lá estão esquentando e, como dizem muitos analistas aí, ela vai voltar a ser em breve o que sempre foi, um lugar de fome, miséria e guerra, né? Infelizmente, né? Infelizmente, o mundo podia já estar arrumando para
locais melhores aí, para tempos melhores, mas a realidade que a gente vê é um pouco diferente. A criação de uma frente latino-americana, unindo movimentos de esquerda, partidos revolucionários e governos progressistas, poderia reforçar a luta contra o imperialismo. A experiência da Revolução Cubana e, mais recentemente, os processos bolivarianos na Venezuela, Bolívia e Nicarágua. Acho que o chat está atrasado na Nicarágua, né? Oferece lições sobre a necessidade de alianças internacionais e regionais para sustentar a transformação socialista. A integração também deve ser econômica, com a construção de uma alternativa ao mercado capitalista global, que dependa menos de exportações de commodities e mais da integração produtiva e tecnológica entre os países da região. Ação direta e papel da vanguarda revolucionária. Transformação revolucionária não virá apenas pela conscientização gradual ou pela pressão política, mas por ação direta das massas organizadas. Tomando um Aperol Spritz aqui, que eu fiz. Molhar a goela. Quinta-feira já. Amanhã sextou. Amanhã eu vou tentar gravar de novo. Onde estávamos? Lenin destacou que o Estado burguês não pode ser reformado ou conquistado por dentro. Ele deve ser destruído ou substituído por um Estado proletário, ou seja, pela ditadura do proletariado. Isso implica a necessidade de uma organização revolucionária, um partido de vanguarda, que guia o processo de ruptura, o famoso partido de novo tipo. Tá? No Brasil, os desafios para essa ruptura são muitos, incluindo a repressão estatal, a violência paramilitar frequentemente usada contra movimentos populares. A burguesia brasileira, aliada ao imperialismo, tem um controle sobre as forças armadas e utiliza a violência para manter sua hegemonia. Portanto, é essencial que o processo revolucionário se prepare para enfrentar essa resistência organizando as massas e desenvolvendo formas de autodefesa popular. 6. Estratégia de dupla tática. Enquanto insurreição e ruptura são inevitáveis no processo revolucionário, é necessário também utilizar as brechas do sistema para construir força. Como Lenin propôs sua estratégia de dupla tática, isso significa que enquanto se organiza para a ruptura revolucionária, os movimentos populares devem usar as instituições burguesas, eleições, parlamento, sistema jurídico, para pressionar por reformas que aumentem a organização popular, ampliem os direitos dos trabalhadores e limitem o poder da burguesia. Eu acho que vocês devem estar acompanhando, eu acho que vou subir esse vídeo hoje ou amanhã mesmo, mas vocês devem estar acompanhando a eleição de São Paulo. Então, foi um dos motivos aí que me tendeu a voltar aqui para tentar dar um recado aí, porque feia coisa. Então, a gente tem o Luiz Bonaparte às avessas tentando a prefeitura de São Paulo, um coach maluco que engana pessoas há anos e ficou rico com isso, tá? E o Estado está cada vez mais reacionário, a tendência é piorar. A gente tem um governo de esquerda hegemônica que é mais de direita do que de esquerda. E é isso. Complicada a via democrática no Brasil, viu? No Brasil, a experiência com o governo de João Goulart e o recente ciclo de governos progressistas na América Latina mostram os limites e contradições dessa estratégia, mas também revelam que conquistas sociais significativas podem ser usadas para organizar melhor as massas para a luta revolucionária. A gente vê bastante os limites e contradições dessa estratégia, né? Então vamos para a conclusão do nosso amigo chat. A transformação revolucionária no Brasil e na América Latina passa por um processo complexo e dialético, que envolve tanto a organização popular de base quanto a luta contra o imperialismo, controle dos recursos naturais. A aliança entre o proletariado urbano e os camponeses, a criação de um bloco regional anti-imperialista e a ação direta das massas, guiada por uma vanguarda revolucionária, são os elementos chaves para a ruptura com o sistema capitalista. O caminho para a revolução no Brasil está repleto de desafios, mas como já mostrado em diversas experiências ao redor do mundo, é possível, desde que haja clareza estratégica, organização e mobilização constante. O papel da classe trabalhadora aliado aos movimentos sociais e partidos revolucionários será decisivo para a transformação da realidade de exploração em uma sociedade justa e igualitária. E é isso. Hoje foi só uma brincadeirinha aqui com o chat. Eu pensei em manter aí uma vez por semana, vindo fazer umas perguntas pro chat aí, e ele organiza bem as respostas, a gente lê, reflete um pouco,
Eu acho que é uma dinâmica interessante, também gera algum conteúdo aí. Quero fazer uns 2 vídeos de React por semana também, Reacts mais curtos. Vou tentar achar uns vídeos mais curtos, porque senão fica muito longo e aí cansa todo mundo, e eu também tô meio sem tempo. E aí a gente vai assim, 3, 4 videozinhos na semana, e aí a gente volta para uma dinâmica legal, tá bom? Então é isso, fica assim. Valeu, galera, tamo de volta e vão acompanhando aí que vai ter novidade. Falou!